Se você mesmo não consegue, com o seu esforço, realizar algo, não pense que isso é impossível ao ser humano. Se, entretanto, algo é possível ao ser humano e lhe é próprio, pense que isso também lhe é acessível. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio aqui da nossa série O Ano Estoico, onde eu compartilho com você as minhas práticas, o meu dia a dia e as minhas reflexões diante do estoicismo, com base nos maiores pensadores dessa filosofia, para que você se torne um homem com autodomínio, um homem que domina a si mesmo, que controla a si mesmo. Inclusive, no capítulo de hoje, a gente vai falar sobre esta frase que eu acabei de ler para você, de Marco Aurélio, uma das suas meditações, que é extremamente importante. Mas antes da gente começar, eu tenho um leve pedido a lhe fazer, um leve direcionamento. Clica aqui no botão de se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse sobre estoicismo, específico e focado para homens, de forma prática e vívida. Então clica aqui, se inscreve e vamos agora começar a nossa série do Ano Estoico, mais um capítulo onde eu apresento para você. Olha só, se você mesmo não consegue, com o seu esforço, realizar algo, não pense que isso é impossível ao ser humano. Se, entretanto, algo é possível ao ser humano e lhe é próprio, pense que isso também lhe é acessível. Eu dividi em duas etapas aqui para a gente falar cada uma delas, tá, de forma mais profunda. E a primeira delas é, se você não consegue, com o seu esforço, realizar algo, não pense que isso é impossível ao ser humano. O que é que Marco Aurélio lhe traz aqui? Muitas e muitas e muitas vezes nós não fazemos algo porque ou a gente começa, a gente tenta fazer, conquistar aquilo que a gente sonhou, ou realizar algum projeto, e aquilo dá errado no início, ou a gente até perdura um certo tempo, a gente não consegue realizar, ou a gente mesmo nem começa a colocar em prática aquilo que a gente pensou, por acreditar que isso não gera um resultado. Ou seja, cara, foi sorte o que o outro fez, o outro tinha uma vida que eu não tenho, ou qualquer coisa do tipo. O que é que ele está trazendo aqui para você? Cara, se existe algo que você tentou fazer e você não conseguiu, é porque existe algo que você não sabe. Esse é o ponto. Essa é a grande chave dessa primeira parte aqui, dessa meditação de Marco Aurélio. Existe algo que está faltando, alguma habilidade, algum conhecimento, ou mesmo até alguma pessoa, uma mão de obra, alguém que seja complementar a você. Obviamente que você já é completo por si mesmo, você já possui a capacidade de ter todas as habilidades. Mas quando você tem alguém que te traz como um encaixe, vamos dizer assim, fica muito mais rápido, muito mais potente do que se você estivesse sozinho. Inclusive, a gente pega isso com base até na metodologia do DISC, que é uma metodologia para análise de perfil comportamental. Você vai perceber nessa metodologia que existem 4 perfis: o dominante, o estável, o influente e o conformidade, que seria o analítico. Eu, particularmente, sou o conforme. Cara, eu sou aquela pessoa que busca mais ali uma estrutura, que busca mais os detalhes das coisas, de aprofundar, mergulhar. Isso tem pontos extremamente positivos. Ao mesmo tempo, tem pontos negativos, pontos que precisam ser trabalhados, olhados, que é o quê? Procrastinação, no sentido de buscar sempre a perfeição. Muitos momentos da minha vida eu busquei aquela perfeição, eu mergulhava e mergulhava e mergulhava e não saía do lugar. Tinha muito conhecimento, sabia muito do que precisava ser feito, mas fazer, de fato, muito pouco. A chave começou a virar quando eu comecei a desenvolver outras habilidades, que foi, cara, você já tem um conhecimento, coloque ele em prática como você tem. Isso é algo complementar. E, por exemplo, no meu relacionamento, a Jo ela já tem um perfil mais influente, que é o oposto, certo? Ao conformidade. É aquela pessoa que já é mais expansiva, já é mais para fora. É aquela pessoa que não pensa nem muito o que vai fazer. Ela quer fazer algo, ela já começa a fazer. Ela é gás. Isso é ótimo porque gera equilíbrio. Tem momentos, sim, que você precisa parar e refletir. Agora, tem os momentos, cara, que você precisa entrar em ação, porque ali uma oportunidade aconteceu. Vai lá, não pensa muito não, faz, entrega o melhor, depois você otimiza. Esse é o grande lance. Talvez você precise, ou no seu trabalho, ou na sua relação, buscar uma pessoa que seja assim, uma pessoa que seja complementar a você, ou buscar um conhecimento. Por exemplo, nesse momento, eu estou trabalhando em 3 linhas específicas aqui no canal. O estoicismo, certo? A parte filosófica, a neurociência, a parte mais técnica, vamos dizer assim, e a inteligência emocional, que possui também a sua ciência, tá? Mas existe um lado da inteligência emocional que é mais empírica. Então, eu estou unindo essas 3 coisas aqui no canal. Obviamente que eu preciso estudar essas 3 linhas, e outras linhas que são complementares, como, por exemplo, como desenvolver habilidades para trazer esse conhecimento aqui no YouTube, como desenvolver as habilidades para utilizar as redes sociais, para expandir esse conhecimento, inclusive para que alcance mais pessoas. O que é isso aqui? É algo complementar ao meu trabalho. Muitas vezes, talvez você que vive ali no mundo acadêmico, ou você que colocou na sua cabeça que, cara, o meu trabalho é fazer X, e você só foca em estudar sobre X. O que está faltando não é o conhecimento sobre esse assunto técnico específico que você está vivendo. Às vezes é um conhecimento que está para além dele.
Muitas vezes é um conhecimento, um processo do autoconhecimento. Às vezes, um movimento até do estoicismo, que trabalha também o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Às vezes, é um movimento de uma comunicação. Às vezes, é uma atividade sobre liderança, sobre propósito. Às vezes, é um quesito espiritual. Perceba, existe algo que você não conhece, algo que você não detém, que é necessário para completar, para que aquilo que você vive se potencialize, se expanda. E Marco Aurélio, ele traz aqui, eu vou repetir mais uma vez para você. Se você mesmo não consegue, com o seu esforço, realizar algo, não pense que isso é impossível ao ser humano. O fato de você não conseguir realizar não significa que aquilo é impossível de ser realizado. Quantas coisas nós temos na nossa vida hoje que é plenamente comum, que é algo muito simples, mas que há poucos anos atrás era inimaginável. Por exemplo, carros elétricos. Cara, há pouquíssimos anos atrás isso era coisa futurista. A gente olhava os filmes, aí você pega, sei lá, uns 20 anos atrás, você pega os filmes e fala assim, meu Deus, é um carro elétrico, o cara não usa gasolina, e ali na bateria solar. Isso era algo extraordinário. Inteligência artificial, as máquinas que a gente vê hoje, há 20, 30 anos atrás, eram filmes que falavam do extermínio, do mundo e tudo mais. Hoje a gente está vendo a inteligência artificial sendo algo muito mais real, concreto do que era antes. Cara, coisas como avião, carro, qualquer coisa que você olha hoje, cara, um computador, internet, telefone, quantas coisas eram impossíveis e inimagináveis há poucos anos atrás, e surgiu um homem, uma mulher, que foi e dedicou a sua vida a conquistar aquilo ali, a falar assim, cara, isso é possível e eu vou descobrir o como. E aí é que tá. Desde que você tenha um propósito muito bem definido diante daquilo, você vai buscar o como aquilo é possível ser realizado. E o que é que isso quer dizer? E aí, trazendo até o Simon Sinek, do comece pelo porquê. Você não deve buscar a conclusão, o que você está buscando, seja um sucesso profissional, sucesso no seu relacionamento, ou como você vai conquistar isso, mas o porquê você deseja conquistar isso, porque você deseja fazer. E muitas vezes, esse processo do não conseguir com o seu esforço realizar algo e a gente imaginar que isso é impossível é porque a gente não tem clareza na nossa causa, no porquê a gente está fazendo aquilo, no nosso propósito. E isso você precisa ter alinhado. Cara, sem um propósito, sem um porquê, dificilmente você vai persistir. E você vai abandonar o barco muito antes de você visualizar a ilha. E aí eu trago o complemento que Marco Aurélio traz aqui nessa meditação dele, que é: se, entretanto, algo é possível ao ser humano e lhe é próprio, pense que isso também lhe é acessível. O que ele está querendo dizer nessa parte aqui? Velho, se for para o ser humano realizar isso, se ele possui a habilidade inata dentro dele, carregando na tua mente, nas tuas concepções, de realizar isso, ele vai conseguir realizar. O ponto é, até quando ele vai persistir para realizar isso. E às vezes, se for algo muito grandioso, extraordinário, vamos dizer assim, extremamente complexo, vamos dizer dessa forma, talvez você não seja a pessoa que descubra de fato o finalmente, o que, a concretização daquilo. Mas você é a pessoa que deu start num conhecimento. Quantas pessoas tinham conhecimento ali, estudaram, aprofundaram, descobriram que, cara, não é bem assim que funciona. O mundo, se a gente pega assim, no exemplo da perspectiva do mundo, né? A visão era, cara, a Terra é plana, não vai até lá não que vai cair. Aí vem, se eu não me engano, foi Francis Bacon, então ele falou assim, irmão, então, não é plano não, a parada é redonda. Então, se você for lá, você não vai cair não, você vai continuar e se você continuar, você vai chegar onde a gente está aqui agora. Se você continuar numa linha reta. Obviamente que ele não tinha como comprovar com a ciência. A ciência depois veio e comprovou. Cara, o maluco, há não sei quantos anos atrás, estava certo. Ele não tinha essa habilidade que a gente tinha. Mas a gente conseguiu comprovar que ele estava certo. Por A mais B, você tem hoje, e aí, pelo amor de Deus, não sei se você é terraplanista, tá? Mas a Terra não é plana. Isso é um fato muito, muito mais do que validado. A Terra não é plana. O que é que acontece? Isso foi descoberto depois. Ele que descobriu de fato, ele provou por A mais B? Não, ele teve uma hipótese, uma ideia, e ele começou a validar aquilo através de algumas proposições, e depois a ciência veio e comprovou. Então talvez você seja a pessoa que abra o caminho para isso. E tudo bem, por quê? Porque você participou dentro do processo. Mas o que é que eu quero trazer para você? Cara, tenha sempre como modelos. Se você busca algo na tua vida, seja financeiro, seja de relacionamento, seja profissional, seja da tua saúde, do teu corpo, irmão, pensa no seguinte, cara, quem é que conseguiu realizar isso aqui? Inclusive, eu vou além. Busca um modelo, um exemplo de uma pessoa que conseguiu conquistar aquilo que você está desejando, que você almeja para sua vida, mas que tinha muito mais dificuldade que você. Tinham limitações físicas, emocionais, limitações espirituais. Cara, não sei. Busca alguém que tenha passado por uma situação muito, muito mais complicada que você está vivendo. Inclusive, agora eu estou lendo um livro aqui do David Goggins, Nada Pode Me Ferir. Cara, constantemente eu estou trazendo para vocês uma leitura recente que eu estou fazendo. Eu estou, inclusive, para terminar. No máximo, quarta-feira eu termino esse livro. O que é que acontece aqui?
ele conta a história de vida dele, por mais que o pai dele tinha condições financeiras, ele sofria abusos ali que eram bem pesados. Cara, eu não imagino ter vivido aquilo ali. É algo especificamente que ele viveu. E eu começo a visualizar, e esse é o poder, tá, de você ler histórias, biografias de outras pessoas, é você poder visualizar e falar assim, cara, se ele conseguiu, sendo negro nos Estados Unidos naquela época, vivendo o que viveu com o pai dele, chegar onde ele chegou, construir a mentalidade que ele construiu, conquistar dentro da carreira militar dele diversos feitos, vamos dizer assim, históricos, velho, por que eu não posso conseguir algo? Se eu viver uma vida, entre aspas, mais fácil, uma vida com mais facilidades. Deu vontade de espirrar, graças a Deus não. Eu tinha muito mais benefícios, eu tinha muito mais recursos para poder conquistar. E muitas vezes a gente fica se lamentando para aquilo que a gente não tem. Por isso que essas histórias são sensacionais, são fundamentais, para que você olhe e pense o seguinte, cara, ele tinha menos do que ele conseguiu. Não existe nada neste mundo que me peça de conseguir também. Obviamente, você não precisa conseguir o que ele conseguiu. E aí eu comecei a ler o livro e fiquei assim, cara, eu acho que eu vou me alistar. Eu acho que eu vou entrar para o exército. Obviamente, minha idade não permite mais, já passou o tempo, beleza. Mas eu ficava pensando, cara, se eu tivesse me alistado, será que eu seria um cara igual a ele? Será que eu teria me esforçado tanto? Esse é o ponto, sabe? De você viver, você sentir aquilo ali na pele e principalmente colocar em prática. O que você deve colocar em prática dessa pessoa que você vai ter como referência não é especificamente a profissão dele, o passo a passo que ele fez, é você entender a mente dele, a mentalidade, os princípios, os valores, as virtudes que essa pessoa teve. Isso que vai fazer gerar o resultado. Não é necessariamente a ação específica que ele fez. Obviamente existe um passo a passo, mas a gente precisa ser muito bem claro, muito bem honesto um com o outro aqui, né? Porque hoje na internet é muito medido de o passo a passo deve ser esse. E é essa a única forma de conseguir. Cara, não existe uma única forma. A gente não vive no mundo perfeito. O mundo perfeito, segundo Platão, é somente o mundo das ideias. Aqui são somente alegorias, ilusões, uma representação daquilo que é perfeito. Se tudo aqui é uma representação, ou seja, é imperfeito, existe diversos caminhos para que você possa chegar lá. O ponto é, existe uma mentalidade que você deve desenvolver para isso. Uma mentalidade onde você tenha coragem, onde você tenha sabedoria, onde você tenha empatia, onde você tenha disciplina, diligência, determinação, garra. É isso que você precisa entender, cara. É essas habilidades que eu preciso ter. E esqueça os recursos que você tem ou deixa de ter. Se você tem ou não tem dinheiro, se você tem ou não tem uma casa, um carro, um lar. Cara, não é esse o ponto. É a mentalidade que você deve desenvolver. Através dessa mentalidade, você consegue conquistar o que você desejar. Obviamente que existe um preço para isso. O preço tanto para desenvolver a tua mentalidade, como o preço para você conquistar o que você quer. Porque uma vez que você chegou a essa mentalidade, ou que você se comprometeu a desenvolvê-la, não é um passe de mágica e o Criador, Deus, o universo, enfim, não sei o que você acredita, vai chegar e falar assim, agora toma aqui, irmão. Não, você vai ter que colocar a prova, você vai colocar a tua mão na massa para fazer. É a ação que gera o resultado. Inclusive, eu estava lendo agora o livro da Meditações de Marco Aurélio, e ele traz exatamente isso, uma conversa dele com ele mesmo. Eu vou até trazer aqui, tá? Geralmente eu faço uma meditação só, mas eu vou trazer aqui. Ele fala sobre a questão dos livros. Ele fala assim, velho, para de ler. Aqui, ó. Que isso a te baixa na qualidade de preceitos. No que toca a tua sede por livros, ou seja, por ideias, por pensamentos, por filosofias, por coisas teóricas exclusivamente, apressa-te em repudiá-la para que não venhas a morrer em murmúrios e resmungos. Ou seja, irmão, não corre atrás disso. Não é correr atrás da teoria. Uma vez que você tem essa teoria, coloque ela em prática o quanto antes, porque o que vai gerar o resultado, a transformação na tua vida é justamente a prática daquilo que você aprendeu. De nada adianta. Inclusive, se você for fazer uma análise, existem estudos que trazem isso, tá? Aqueles alunos que tinham tirado nota altas, tirando super games, tá? Eu estou falando assim das pessoas comuns, como eu e você aqui, pessoas normais, que conseguem construir muitas coisas, mas quando eu buscava aqueles alunos que eram os CDFs, que tiravam nota 10 e etc., percebiam que eles geralmente trabalhavam para aqueles que eram medianos. Mas o cara que era mediano era o que entrava em ação, era o que desenvolvia outras habilidades, a habilidade de liderança, habilidade de comunicação, habilidade de resiliência, porque colocavam-se as provas. Ou seja, ele desenvolvia habilidades comportamentais que eram mais importantes do que as habilidades técnicas. E aí, quando você vê no crescimento, o cara que tem habilidade emocional, o autodomínio, ele faz o quê? Ele contrata aquele que tem um técnico.
É isso que eu quero que você entenda. A técnica é importante, mas ela não vai ser o teu diferencial. O teu diferencial é você desenvolver as suas próprias habilidades como homem. Inclusive, eu trago para você, se você foca muito nessa parte teórica, tá? Ou você fica muito focado no que é técnica dentro da tua área, isso é provavelmente um sabotador que está impedindo você de avançar. Existem 10 sabotadores aqui, segundo a inteligência positiva. Inclusive, clicando no link que você vai ver aqui, ou no início da descrição, no primeiro comentário, você tem a oportunidade de participar de um encontro comigo, vamos dizer assim, onde eu vou fazer uma análise dos seus 10 principais sabotadores e como você pode eliminar eles da sua vida, ou melhor, assumir o controle deles e ativar o teu sábio interior, se tornar um homem sábio para tomar melhores decisões e para crescer tanto profissionalmente, como no seu relacionamento, como na sua vida pessoal de uma forma geral. Se faz sentido para você identificar esses sabotadores e despertar esse sábio, clica no link e venha viver comigo este momento único, exclusivo, eu e você, dentro dessa análise. Continuando aqui, mas sim de uma maneira propícia e autêntica e agradecendo de coração aos deuses. Ou seja, cara, pega esse conhecimento, agradece por esse conhecimento que chegou até você e coloque ele em prática. E agradece a experiência que você vai viver, aquilo que você aprendeu. Marco Aurélio ele traz nessa frase de hoje o quê? Primeiro passo, existe algo que está faltando, algum conhecimento que está faltando em você, alguma ação que você ainda não tomou, você ainda não colocou em prática, está te pedindo de alcançar aquele outro resultado. E no segundo ponto ele fala, se é possível qualquer ser humano realizar isso, ou se qualquer ser humano já realizou isso, você também pode. Você precisa, única e exclusivamente, desenvolver um porquê forte, o porquê você quer conquistar isso, e através desse porquê descobrir um como até manifestar esse o quê. Fechado? O que é que eu vou trazer para você agora como direcionamento, como indicação? Que você assista um vídeo. Qual vídeo especificamente? Este primeiro aqui sobre procrastinação, porque procrastinação é um dos principais sabotadores que te impede de chegar lá, de desenvolver o autodomínio e tomar as melhores decisões na sua vida. E aqui embaixo eu vou trazer um vídeo para você sobre hábitos. O que é que você precisa desenvolver agora? Cara, o que faz mais sentido, procrastinação ou hábitos. Clique em um deles, assiste até o fim e a gente se vê amanhã no nosso próximo vídeo às 20 horas, guerreiro. Grande abraço.